Fala, galera! A minha voz já não era muito boa, agora com a gripe tá pior, né? Sejam bem-vindos ao podcast Mania de Cirurgia, seu congresso semanal. E hoje, como vocês puderam perceber, o Guto não está, mas eu tenho a companhia aqui do grande Diegão. Seja bem-vindo, Diego. Fala aí, Flugão! Beleza? Tá doente Minha aí, voz, bicho? minha voz não tá assim desde a época da intermédio, bicho. Nossa, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Mas o que é gripe? O que é isso? Ah, cara, eu vivo num campo minado com 2 crianças em casa, né, porque é impressionante que elas até são frascos de cultura, então tentando me desviar, mas elas lambem a gente e acaba pegando alguma coisa. Mas tô bem, tô tranquilo. Ah, que bom. E o Guto, onde tá o Guto? Ele falou? Não, Tá acho que nos afogado? Estados Unidos ele não tá ainda, pelo menos. Não. Ele só falou que não ia vir hoje. Semana passada, como vocês viram, eu não estava aqui e os senhores aprontaram. E, inacreditavelmente, o episódio de vocês recebeu comentários elogiosos. Eu não consigo me conformar com isso, cara. E eu já Foi vou, ó, divertido. já aproveitando o ensejo, o Murilo Ayub mandou assim. Não sei como o Murilo teve coragem de mandar isso no episódio que eu não tô. Excelente episódio. A discussão de casos sempre traz o estímulo a pensar o que ocorreria se fosse no serviço em que trabalhamos. Mas os episódios de discussão de evidências mais recentes em determinadas patologias também são muito bons para atualização. Sugiro, inclusive, anota aí, Fogão, Boa. tratamento cirúrgico da doença pilonidal sacrococcígea. Isso é bom, hein? Ah, tem muita coisa para falar, porque eles fizeram uma diretriz recente que incorporaram algumas técnicas minimamente invasivas. É um saco de gato, viu. Tem, Saco de gato? laser, cirurgia com vídeo, sabe. Não. Na concepção de só desbridar esse trajeto. A princípio ainda acredita-se que seja um pelo que cresce para dentro, né, uma inclusão do cisto epidérmico. E antigamente as recomendações eram fazer grandes ressecções, por vezes rodar retalhos, sabe. E agora tem esse esse gancho aí minimamente invasivo que tá crescendo, viu. Por um momento achei que você já fosse gravar o episódio já. Não, sabe quem tem muita prática com isso, cara? A Turquia. Eu acho que eles são meio peludos, sei lá o que acontece. Mano, os caras publicam pra caramba, cara. Os turcos manjam de tudo. Você viu a teoria do Jeep? O Ai, cara Flugão, você é travou aqui. doente, bicho. Você é É completamente doente. verdade, os turcos manjam, opera pra caramba. Você já viu a teoria do Jeep, do cisto pleuronidal? Já era a síndrome do jipeiro, do É. jipe, né? Que vai traumatizando, machucando e tal. E tem uns vídeos de uns turcos que mostram, né, eles tirando os pelinhos, assim, um barato, cara. Pô, bom, Murilo, você já deu a deixa, já vimos que é um assunto que o Flug adora, né? Tem pano pra manga, está anotado. Anotadíssimo. E Flugão, nesse mesmo episódio, a Thalita Marques também teve a pachorra de elogiar um episódio que eu não estava. Ela manda assim: excelente condutas e dicas, e um rostinho assim, ó, fazendo um joinha. Então, Pô, Thalita, muito obrigado, Murilo, muito obrigado também pelos comentários. E no episódio anterior a este, no da colecistectomia subtotal, sabe aquele que a gente apresentou o fluxograma do artigo? sim. A Carolina Guimarães mandou assim: passando só para elogiar o episódio e dizer que depois que vocês citaram a Cintia Chagas em um podcast de cirurgia, eu espero qualquer coisa desse trio. KKKK, bom demais, abraços de azul de metileno. Ah, é Carolzinha, é a guria fala, que Flugão. corrigiu português, não é? Uma coisa assim, né. É, Carolzinha, obrigado pelo abraço. Carol, preciso contar a verdade, não somos nós três que sabem. O Guto não faz ideia de quem que era. O Guto é alienado, não adianta. O Guto é outro planeta. O Flugão, coitado, sobrevive com os filhos, com o consultório, com a esposa, tá no meio. Mas a minha esposa, ela conhece o mundo, né, dos influencers. Ela é mais antenada. E ela me mostra as coisas. E aí ela me mostrou essa moça aí, essa Cintia Chagas aí. Ela é o Pasquale da geração atual, né? Se a gente falar Pasquale, Flug, Isso pra mesmo. galera de hoje, ninguém sabe quem é Pasquale, né, cara? E ela me mostrou, e achei muito divertida, porque ela é irônica, é ácida, e ela começou a criticar uns artistas agora. Cara, é bom demais, cara. Não, então, o meu sogro, ele tem uma indústria de bijuteria lá em Goiânia, grande e tal. Ele produz, tal, e e ele sempre tá nesse mundo de joias, tal, de venda, e essa Cintia Chagas começou a ter uma produção de uma linha dela.
putz, cara, aí nesse mercado já começou a criar um monte de anticorpo. Ela tem bastante anticorpo por aí, viu? Olha, ela tem uma opinião muito forte, né? O jeitão dela e tal. Não tenho dúvida que tenha mesmo. É Mas, interessante. Flugão, você me mandou um arquivo aqui que eu não consegui abrir ainda. Você mandou um PDF, uma aula com mais de 150 slides. E você falou que é da CDB. O que que é isso, cara? Não, cara, deixa eu te contar como é que foi essa história aí. Na CDB, por algum motivo, os temas parecem vir em ondas, não sei se você teve a mesma sensação. Por algum motivo alguém pede algum artigo, por exemplo, cisplonidal. Aí, do nada, um monte de gente começa a perguntar. E na mesma semana, o, o Luciano lá de Manaus e mais 2 membros também perguntaram, desculpa, não me lembro o nome, sobre um fluxo de atendimento de dor abdominal. Esse assunto aí já foi ventilado várias vezes, porque a unidade de dor torácica ela funciona muito bem para fazer a triagem. E todo mundo quer fazer o análogo para dor abdominal. Não só para triar mais rápido, mas também para fugir dos clínicos. O pessoal fica muito enfurecido com a triagem dos clínicos tal, e fica aquele negócio que todo mundo sabe, né? E por vezes faz tomo sem contraste, faz ultrassom quando tem que fazer tomo, ou deixa de fazer o exame, enfim, né? Tem todo aquele atrito habitual. E aí, nesse sentido, eles querem criar um protocolo e fazer esse protocolo a triagem no serviço deles. Algum serviço interior, lá em Manaus, por exemplo, e por aí vai. Eu já tinha estudado isso um tempo atrás e eu lembrava que não tinha nada. Aí eu comecei a estudar, aí uma coisa puxa a outra, bicho. No final deu acho que 160 slides brutos. E aí desses brutos aí eu vou ficar modificando porque as nossas aulas da CDB, elas foram evoluindo com o tempo. Diferentemente das aulas de congresso em que se expõe alguma ideia, alguma técnica cirúrgica, o que a gente tenta fazer? Primeiro, dar todas as referências e esse embasamento em evidências, se possível com recomendações grade, então ele é um pouco mais trabalhado, essa informação, a gente faz uma curadoria, tudo, então já começa por aí. O segundo ponto é ser dinâmico, e a gente aos poucos foi incorporando algumas técnicas de storytelling para ficar mais interessante. Nossa última aula de pancreatite, a gente já começou a fazer esse modelo para ficar mais solto, fluido, ficar um bate-papo, né? E são muitas aulas, são pelo menos 2 por mês, e temos os temas que os CDBistas pedem. E aí tem que correr para fazer, juntar, então fica bem legal. E essa aula ficou grande demais, né? Minha esposa viajou, fiquei em casa tranquilo, cara, aí se ninguém gritando comigo, eu detonei, né, cara? Eu fiquei trabalhando que nem um cachorro. Juliana, eu acho uma injustiça o Flug falar que é mais produtivo quando você não grita com ele. Eu tenho certeza que ele é chato, insuportável e que você é uma sobrevivente nessa casa, Juliana. Eu defendo você, querida, tá bom? Só pra ficar claro aí, Flogão. E aproveitando, avisando o pessoal, né? Neste mês de maio, nós vamos fazer uma mini abertura de vagas da CDB. A gente está mudando o modelo de plataforma, porque teve aquela questão das fraudes, aqueles grupos de WhatsApp que o pessoal mandou mensagem se passando pela gente. Então a gente está migrando para uma plataforma bem mais segura, um modelo bem mais seguro, e a gente vai fazer um teste esse mês, só com os primeiros da lista de espera, né? A gente mandou alguns e-mails para os primeiros que estavam na lista de espera. Se você não sabe o que é a lista de espera da CDB, entra no nosso Instagram, link da bio, lá existe a lista para os interessados em vagas da CDB. Nós convocamos as pessoas desta lista. E aí nós só chamamos alguns primeiros para testar esse modelo. Se der certo, a gente vai validar, garantir que é seguro mesmo. A gente está bem esperançoso que vai ser seguro, porque é uma plataforma bem estável agora. Aí a gente, em breve, fará a abertura maior de novas vagas da CDB. Flugão, o assunto tá aí já, né? O assunto de hoje será priaprismo, com enfoque para o cirurgião geral. Mas antes, precisamos rodar o áudio dos nossos patrocinadores. Então o Flugão vai soltar a vinheta com o nosso patrocinador e na volta já estaremos discutindo com vocês priaprismo. Roda aí, Flugueira.
Estamos de volta, Flugueira. Muito bom, nossos patrocinadores aí, obrigado por todo o apoio. E aí, Flugão, priapismo, assunto Vai ser que duro hoje. não acredito que isso... Ah, não dava pra não fazer uma piadinha. Puta que pariu, ai, meu Deus. E tome editar o episódio para deletar as barbaridades que o Flugo vai falar ao longo desse episódio. Segura a quinta série aí, tá? Até perdi o que eu ia falar, meu Deus. Assunto geralmente do urologista, né? É um tema que está nos livros de uro, tudo. Mas quem faz o atendimento inicial desses casos, na grande maioria das vezes, é o cirurgião de plantão. Né? Chega num PS, o paciente com priapismo. Então a gente escolheu esse assunto porque tem demanda, né? Relativamente uma doença que aparece e tem algumas nuances, tem algumas evidências novas que vale a pena a gente discutir aqui para que o cirurgião geral não deixe passar nenhum caso grave e evite de dar o melhor tratamento esperando o urologista. Há muita coisa que pode ser feita, né, nesse suporte inicial. Então, o assunto é focado no tratamento inicial, tá? Não na terapêutica cirúrgica definitiva. Certo, Frugão? Certo. É muito comum, você vê muito? Cara, chega bastante lá na escola. Eu não sei se é porque a gente tem um ambulatório de referência de falciforme, se é uma questão de coincidência, mas, cara, uma vez por mês a gente atende uns 2, 3 casos. Boa pergunta. Já vou começar por isso aí, fator de risco. Você vê muito quando não é falciforme? Você já pegou o caso não? Não, Porque todos que eu vi era falciforme. não, bem menos. Eu vou dizer pra você assim, eu vou dar um número estimado de cabeça, tá, Flug? Não é certeza. Não é nada de documentado nosso. Eu diria pra você que 90% são doenças hematológicas do tipo falciforme. E aí, de vez em quando, uma leucemia, uma talassemia, mas muito raro falciforme. E de vez em quando o trauma, né? Trauma aparece. Tirando esses, cara, eu lembro de ter visto alguns de cocaína, pingados, uso de tadalafila, sildenafila, né? Mas de longe, a grande maioria é falciforme. E o duro é que começa a ficar recorrente esse pessoal, né? Falciforme. Sim, a gente vai discutir, eu acho, tem um subtipo de priapismo isquêmico, né? Geralmente os priapismos são classificados inicialmente em. Bom, vamos lá. Definição de priapismo. É aquela ereção, geralmente é a ereção total, não é a ereção parcial, é a ereção total, que a sua sustentação é involuntária. Às vezes o começo da ereção teve um estímulo sexual, teve um estímulo intencional, mas a permanência, né, a sustentação da ereção é involuntária, com duração, e aí o número que eles usam é de 4 horas. Né? Então, a partir de 4 horas, lembrando que 1 hora já é estranho, né? Nenhum paciente fica involuntariamente com ereção por mais de 1 hora. Mas o corte acadêmico são 4 horas. Então a definição é isso: aquela ereção sustentada, involuntária, por pelo menos 4 horas. E aí se divide já imediatamente em 2 grandes grupos, mediante a fisiopatogenia que levou à ereção. Se o que aconteceu é um excesso de sangue chegando nos corpos cavernosos, mantendo eles túrgidos, e esse sangue tem um fluxo de saída normal, ou seja, é vasodilatação arterial, sem comprometimento da drenagem venosa dos sinusoides, a gente está diante de um priapismo de alto fluxo ou não isquêmico. Ou seja, sempre tem sangue oxigenado no pênis. Existe a ereção, mas não existe um ambiente acidótico de represamento de sangue, priapismo não isquêmico ou de alto fluxo. Infelizmente, é a minoria. Né? É o pós-trauma, são as fístulas arteriovenosas, esse é um grupo. E aí tem o outro grupo, que é a maioria e que é o grave, que é o enfoque do episódio hoje, que são os priapismos chamados isquêmicos. Ou seja, o sangue chega em maior ou menor volume, mas o problema não está na chegada, está na saída. O sinusoide não consegue dar conta de esvaziar. Seja porque ele entupiu, está entupido, por exemplo, no falciforme, seja porque a musculatura lisa não consegue mais contrair, no excesso de prostaglandinas, por exemplo, seja porque o pênis dilatou e comprimiu a veia e está tendo uma vasodilatação arterial com uma vasoconstrição venosa, por exemplo, no uso da cocaína. Então, de alguma forma, o sangue está chegando, mas não está saindo. Então, o sangue está preso no pênis.
o oxigênio é consumido e fica um ambiente acidótico, isquêmico, com muito H+. E esse ambiente acidótico começa a dar lesão no músculo liso, começa a dar inflamação, fibrose no sinusoide, comprometimento neuronal, podendo levar para a impotência sexual, que é o quadro irreversível. Então, esse priapismo, que é o chamado isquêmico ou de baixo fluxo, esse nome, embora ele seja bom, Flug, ele não traz a gravidade do caso. Então, o melhor nome para esse priapismo isquêmico de baixo fluxo é síndrome compartimental do pênis. E aí sim, toda vez que um cirurgião escuta falar em síndrome compartimental, aí ele é o alerta, né? Síndrome compartimental abdominal, precisa fazer peritonestomia. Síndrome compartimental da perna, fasciotomia. Síndrome compartimental do olho, né? Na emergência, tem que fazer a drenagem, cantotomia. Síndrome compartimental do pênis, precisa imediatamente drenar. A gente vai discutir conduta, esse pênis, porque a evolução desse caso é a fibrose da musculatura lisa, a perda dos sinusoides da regulação arteriovenosa e a impotência, né? Em último caso, a impotência. Você falou, infelizmente, esse é o caso mais prevalente, porque é esse que demanda intervenção. O alto fluxo, não, né? A É, princípio. sim, como o alto fluxo é mais comum em trauma, né? Queda cavaleiro, ou manipulação do pênis, né? Injeções, tudo, é mais raro, né? O isquêmico pode ser cocaína, pode ser sildenafila, pode ser falciforme, pode ser talassemia, pode ser trazodona, tem um monte de medicação de doenças hematológicas que causam. Então ele é mais comum. E uma coisa interessante, o alto fluxo geralmente ele é indolor. Então o paciente não vai no pronto-socorro. Ele tá lá ereto e ele dá conta, ele tenta dar um jeito na vida social e melhora. O baixo fluxo, além de tudo, ele é doloroso, porque tá tendo lesão, né, da musculatura lisa. Isquemia, né? Isquemia. Então esse paciente ele tem dor. Então ele vai pro pronto-socorro também pela dor, porque tá incomodando muito. E aí acaba que a amostragem é muito mais comum do isquêmico, que é o grave. E a gente tem que tomar uma conduta de emergência. Não é um paciente que pode esperar, que dá para transferir para um urologista, que tem que. Não, é emergência, é tão grave quanto uma compartimental de perna, né? Que a gente tem que fazer fasciotomia imediata, o pênis é a mesma coisa. O termo isquêmico assusta, mas o compartimental acho que é mais coerente com o que está acontecendo, porque vai demandar uma drenagem, né? Eu gosto do nome síndrome compartimental do pênis. Pronto. Secundária a priapismo isquêmico ou de baixo fluxo. Aí fica padrão. Bom, eu lembro que eu fiz umas punções ainda muitos anos atrás e a sensação é muito estranha. E aí, tem alguma dica para fazer essa punção esvaziadora aí dessa síndrome compartimental? Tem, Flugão. Acho que quando a gente fala em punção, a gente está dizendo que assim, a gente precisa tratar a compartimental do pênis, né? E tratar a compartimental do pênis implica 3 coisas. Você acessar o sinusoide do corpo cavernoso, com uma agulha, né? Você esvaziar esse corpo cavernoso, então seria a fase de descompressão. E na sequência você precisa lavar e irrigar esse corpo cavernoso, tentando tirar aquelas citocinas que estão lá, aquele H+, os microêmbolos. Então não basta só drenar, precisa fazer uma higiene, né, um toalete do corpo cavernoso. E a gente aproveita nessa higiene e acrescenta um alfa-agonista para tentar fechar essa artéria e parar o fluxo sanguíneo que está gerando compartimento, né? Então, e também fazer a constrição da musculatura lisa do pênis lá para esvaziar os sinusoides. Então, a dica primeira de todas, que eu vejo que é o grande problema do pessoal, é não anestesiar direito, Flug, porque a punção dói. E geralmente o pessoal tem medo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é uma bela anestesia do pênis. E o pessoal tem medo de fazer anestesia ou faz errado. Como que é o principal erro que eu vejo o pessoal fazendo? Eles aspiram a lidocaína numa agulha, com uma agulha preta, já punciona na pub fundo e já enfia de uma vez ali 5 ml de lidocaína. Cara, o paciente urra de dor. Urra de dor. Então a minha dica inicial para vocês seria o seguinte: degerma bem o pênis, pega uma agulha de insulina e faz um botãozinho pequeno de 1 ml lá entre o pub e o pênis, na dobra, na parte dorsal do pênis, quando ele entra no pub. Botãozinho pequenininho, o paciente sente no mínimo uma picadinha. Injeta pouco anestésico. Espere 30 segundos a 1 minuto. Aí você muda para agulha preta, você espeta em cima daquele botãozinho, não afunda muito e coloca só mais 1 ml.
espera mais 1 minuto. Aí você afunda um pouquinho, mais 1 ml. E aí você vai até você conseguir fazer o trajeto inteiro, né, em direção ao nervo do pênis, o dorsal do pênis, para conseguir uma bela anestesia sem dor. E aí depois você faz o anel em volta da base do pênis, o anel com anestésio, aí fica completa a anestesia. Dá uma espetada direta e depois já fazer o anel, o paciente urra de dor, cara. O paciente urra de dor. Você, você usa lidocaína mesmo? É, a lidocaína é o BUP. E É você que o dilui mais com, fácil lá é a lidocaína. você dilui com bicarbonato para diminuir um pouco a Não, sensação de dor? não, Flug. Todas as vezes que eu tentei diluir, precipitou o bicarbonato. Ele vira os cristalzinhos lá. É, eu nunca tive sucesso. O que eu faço é injetar muito devagar e de pouquinho em pouquinho. Porque parte da dor a dor do anestésico. Mas, exatamente, a outra parte da dor é a dissecção do tecido. Cara, você fazer 5 ml de uma adrenalina, você está fazendo uma hidrodissecção, né? Uma lidodissecção. Isso dói muito. Aliás, isso também é usado para o tratamento da dor no final, né? Exato, foi pra tratar a dor da ignodínia lá, né? No episódio que a gente teve. Então, beleza, então você fez uma bela anestesia. É, depois a gente pode discutir até outras coisas antes do tratamento que pode fazer, mas esse é o principal. Aí você tem que fazer a punção do corpo cavernoso. Você pode dar uma borboletinha, pode dar um gelco. Geralmente a gente usa borboletinha, né? Um butterfly 16, 20, 22, né? E aí você espeta na lateral do pênis. Eu gosto de espetar como se fosse 3 horas, vai. 3 ou 9 horas. Nunca na parte ventral, senão pega a uretra, né? E na parte dorsal, corre o risco de você pegar só o corpo esponjoso, né? Então tem que funcionar na lateral, no corpo cavernoso. Você vai perceber, porque no priapismo isquêmico, além de muita dor, o corpo cavernoso está muito duro, está muito rígido, porque é uma compartimental, e como não está drenando bem, o esponjoso, a glande está meio murcha, né? Você percebe que é um pênis que tem uma glande mole e o corpo cavernoso bem duro. Aí você espeta, ele fura a bugina, não precisa ter medo, não precisa ser muito fundo e basta funcionar um lado, né? Porque eles se comunicam. Então, se você funcionar um lado, você já tem bastante sucesso. Na hora que você funcionou, a primeira coisa que você faz é colher a gasometria arterial para documentar o estado metabólico do pênis. Em geral, no priapismo isquêmico, o PO2 é menor que 40, nos casos graves, menor que 30 de PO2, e o PCO2 é maior que 60, podendo chegar a 90 de PCO2, por exemplo, nos casos graves. Então você já documentou que tem pouco oxigênio e muito CO2. Beleza. Nessa coletada da gaso, você já vai aspirando, já vai esvaziando. 5, 10 ml já dá uma bela esvaziada. E aí nisso você já percebe que murcha e você já ganhou, você já não está com aquela tensão do compartimento. Sim. Feito isso, na sequência é irrigar, né? A gente, se você pegar livro, né, literatura, eles mandam irrigar com fenilefrina, que é um alfa-1 seletivo. Ele só faria um papel simpatomimético no pênis, que é o de perder a ereção. Porque a ereção, lembra, é parasimpático. E a detumefação é simpático. Então a gente dá um estímulo simpático no pênis para cortar a ereção. Ou seja, eu quero que a artéria pare de mandar sangue, que o sinusoide relaxe para a veia abrir e o sangue sair do sinusoide. Essa é a ideia, né? É ter e esse músculo contraia, né, esprema o sinusoide. A ideia é murchar o sinusoide. Então o que a gente faz? Injeta fenilefrina. Mas os serviços não têm fenilefrina, esse é o problema. Então o que a gente faz lá na escola? Você pega a adrenalina, a da parada, né? 1 miligrama, dilui para 100. Então pega uma cubinha, põe 100 ml de soro, joga 1 ml de adrena, dá uma mexida lá, então a adrena vira 1 para 100 mil, né? Porque ela é 1 para 1000, quando você joga 1 para 100, ela vira 1 para 100 mil. E aí, com essa solução, a gente lava o pênis, né? Injeta, esvazia, injeta, esvazia, injeta, esvazia. Vai fazendo isso várias vezes. E isso vai. Você vê que o sangue inicialmente sai muito escuro. Depois começa a sair uns grumos, né? Tipo uns coágulos. Aí começa a sair um sangue claro. Você fala, opa, tratei a isquemia. E você só faz uma punção só para fazer essa aspiração lavagem, é tudo na mesma punção, você não faz duas, aspira e lava no outro. Flug, já fiz. Não acho ruim você puncionar os dois lados. Às vezes pode fazer isso até transglande, né? Você punciona um lado e punciona o outro. Enquanto você irriga de um lado, ele drena do outro. Eu acho que é possível. Mas em geral não precisa. Em geral, Só só de uma você só. puncionar um lado, um pouquinho de sangue que você tira, um pouquinho que você lava, já melhora rápido. E você mantém só a borboletinha, só butterfly para fazer isso Só o tudo. butterfly. Se você fizer com gelco, aí você pode tirar a agulha e deixar o gelco, né? Aí você deixa o catéter do gelco lá dentro. Também dá.
também dá. E você prefere, desculpa, eu não peguei, você prefere transglande? Não, eu faço na lateral do pênis. Eu faço a tipo uns 2 dedos da glande, perto de onde eu fiz o anel. Eu faço uma punção lateral lá. Mas eu já vi colegas fazendo transglande, já vi fazendo mais alto, não faz muita diferença. O que acontece que alguns urologistas falam é que assim, essas múltiplas punções elas podem ser causas de fístula arteriovenosa, né? Porque você começa a romper sinusoide e você pode causar você um priapismo de alto fluxo. É claro que você precisaria romper muito sinusoide e, e teria que ser múltiplas punções com uma agulha muito grossa, né? Tanto que quando você faz o Inter, é um puta gel que o pessoal usa para fazer o shunt real, né? Mas se você for pensar que esse paciente, ao longo da vida, vai ter várias punções, ele vai ser puncionado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, às vezes nós somos a causa do priapismo de alto fluxo. Você transforma um baixo fluxo no alto fluxo. Então, a gente padroniza puncionar na base e vai subindo se for o caso, para evitar sempre o mesmo local. Senão você pode, de fato, fibrosar e lesar ali o sinusoide. Você acha que é por isso que eles classificam o anemia falciforme como tipo meio intermitente, assim, não isquêmico e não isquêmico? Por muitas classificações, o anemia falciforme é diferente, né? A falciforme tem uma peculiaridade porque por muitos anos se achou que o entupimento do sinusoide era só mecânico, né? Que a hemácia, né, alterada entupiria mecanicamente a drenagem do sinusoide, fazendo o compartimento. Conversando com os colegas hemato, tudo, dando uma lida, o, a grande maioria das vezes, no priaprismo de baixo fluxo do falciforme, o paciente não está em crise de falcização. Não é uma síndrome de falcização igual a síndrome torácica aguda. Então, essa Interessante. hemácia dele, não necessariamente ela é a hemácia que entope. E aí, estudando esses casos, claro que existe o paciente que entope porque a hemácia tá alterada. Mas a grande maioria, o paciente não está em crise de falcização. E eles foram descobrir que a hemácia do falciforme produz mais um metabolismo de óxido nítrico, GMP cíclico, pós-traglandina. Então, o ambiente hematológico do falciforme é de vasodilatação. Aí ele tem a crise do priapismo porque tem muito óxido nítrico dilatando a artéria peniana e fechando o sinusoide. É como se ele criasse um ambiente propício ao priapismo semelhante a quem usa prostaglandina para tratar a impotência ou para estímulo de ereção. Então tem um braço de quem estuda falciforme que não adianta hidratar o falciforme com priapismo, não adianta dar oxigênio para o falciforme com priapismo, porque isso não tira o cara da crise, porque não é a hemácia que está alterada. É um ambiente de citocinas, né? E isso faz com que o priapismo do falciforme seja, às vezes, classificado como misto. E às vezes a gaso dele não é totalmente. Tipo, Isquêmica. vem um PO2 de 50, um CO2 de 40. Você fala, meu Deus. Não é. Porque como que é a gaso arterial do pênis normal? O PO2 é maior que 90. Maior que 60, certamente. E o CO2 é 30, 28, 25. É baixo, né? E aí você pega um negócio meio esquisito. Aí você fala, será que já é uma fístula arteriovenosa que ele causou? Será que ele está falsizando ou será que ele está com excesso de prostaglandina? Fica naquela dúvida. Aí você pede o Doppler. Quando você pede o Doppler, não tem fístula. Então é um priapismo que ele é meio esquisito, porque é um ambiente de citocinas que está alterando o pênis do indivíduo e não é a entupimento. Interessante. Engraçado, quando eu vi assim a totalidade sobre priapismo, eles mencionaram algumas terapias usando medicamentos de prostaglandinas, né, o PGE. Ainda não sei o quanto isso está na prática, acredito que muito pouco, mas está caminhando para isso, né, mexer nessas citocinas. É, inibidor de GMP cíclico, dióxido nitrosintetase. Está caminhando para uma via mais metabólica do que mecânica. Porque até hoje a gente resolve o priapismo como? Primeira fase é a fase da drenagem, irrigação, fenilefrina, né? E quando você faz os três juntos é melhor do que fazer isolado. Tem estudo mostrando, né? Só injetar fenilefrina comparado com só drenar, comparado com lavar. Né? Quando você faz os três é o melhor. Então você punciona, esvazia, etapa 1. Irriga com fenilefrina, etapa 2. E lava, irriga, etapa 3. Então esse seria o cenário ideal. É o que tem a melhor taxa de sucesso de resolução do priapismo. Porque existe paciente, os pacientes que têm o priapismo recorrente, né, o shuttering, que eles próprios injetam fenilefrina no pênis. Eles têm uma seringuinha, né? Igual os pacientes que são
Asmáticos. Asmáticos, isso, ou os anérgicos, né, que tem edema de glote, que eles andam com a própria seringa. Tem paciente com priapismo que, para ele cortar a crise precoce, ele usa. Tem menos sucesso do que se irrigasse. Então vale a pena a terapia conjunta. Não deu certo, repete. Não deu certo, talvez tenha que fazer o shunt. E aí a gente está falando, Flug, de horas para resolver o problema. Não dá para... Ah, tem 2 horas de priapismo em casa, chegou para mim aqui com 3 horas, por exemplo, eu vou esperar o uro que vem à noite. Cara, a partir de 6 horas de isquemia, já começa a ter dano irreversível. E tem gente que fala que 36 horas é o crítico, né? 36 horas não há mais sobrevida para o pênis. Mas muitos autores usam corte de 6 horas. Cara, 6 horas de priapismo isquêmico é igual a lesão. Não sei se é lesão irreversível, mas que vai ter comprometimento, vai. Já vai ter dano estrutural, fibrose, dano neuronal, tudo. Então a gente está negociando, cara, com 12 horas aí para resolver o problema, né? E quantas vezes não chegam pacientes para nós transferidos de UPAs, de locais que o clínico, que o cirurgião, que o emergencista não drena. A maioria transferências são muito vagarosas. Bom, você falou, né? Só para Funcionou. concluir, como que seria essa transferência? Esse paciente deveria vir para o hospital igual a gente mandaria um pneumotórax hipertensivo. Cara, com um gel coberto. Se você não sabe fazer, enfia uma butterfly no pênis do indivíduo, deixa aberto. Pronto. Deixa gotejando sangue e transfere. Essa é a segurança, igual você faria no pneumotórax. Espeta uma agulha, né, um gelco no tórax, deixa aberto. Você transformou um pneumotórax hipertensivo no aberto. Você está transformando um priapismo isquêmico, hipertensivo, síndrome compartimental, num priapismo aberto, né, por assim dizer, né. E aí, pelo menos, o paciente não está em crise, né. Não, esse é bem interessante, você descomprime e transfere, né. Exato. Bom, e se você puncionou, lavou, injetou adrenalina, que é o que tem aqui, Uhum. cara, não tá funcionando. Aí tem que ir pro shunt, Flugão. Aí E tem que ir aí pro os shunt. urus... Aí é o uro, né. Existem os shunts com lâmina, os shunts com agulha, existem os shunts proximais e os distais. Em geral, a tendência é do minimamente invasivo para o mais invasivo. Ou seja, a tendência dos uros é começar com shunts distais, com agulhas, trocartes, válvulas, e depois ir migrando para os shunts em T, que eles furam com a lâmina 11. Já viu? Faz um T assim, ó, transglande com a lâmina 11. Caiu Alberjoff. O Inter é com agulha, né? Tem várias técnicas. Não vou saber te dizer de nome todas, nem a técnica exata. Mas existem várias técnicas. Inclusive as técnicas chamam de manobras de Snake, né? Que eles introduzem uma válvula no corpo cavernoso para quebrar todos os sinusoides. Então eles comunicam tudo, né? É bem agressivo. Aí é certeza de impotência e necessidade de prótese. Não tem como. Mas, em geral, quando a gente aciona o urologista lá no nosso serviço, eles vêm e eles fazem o shunt distal com agulha, que é o minimamente invasivo, ou com trocarte, que é o Inter, né? Então eles furam a glande em direção ao corpo cavernoso e comunica os sinusoides com uma agulha com a drenagem venosa. Em geral, isso resolve boa parte. Mas aí o paciente fica impotente, né? Porque a hora que você criou a fístula, você transforma no Pronto. impotente. O ideal seria esse paciente ter a sua prótese precoce. Quando você pega os estudos que comparam, né, prótese peniana, pós-shunt, precoce e tardia, o precoce tem melhor qualidade de vida, menor benefício, menos dor, menos infecção, menos rejeição de prótese. Quando o paciente ele detumesce o pênis, ele evolui com retração peniana. Então o pênis encurta e atrofia. Então quando vai pôr a prótese no futuro, tem como se fosse um peroni, o pênis está torto, ele está menor. Como ele fibrosou, a hora que o paciente põe a prótese, põe a ereção, ele tem dor. A prótese vira corpo estranho, porque o ambiente já está mais colonizado. Então o ideal é pôr a prótese com o pênis no formato natural do paciente, porque o pênis vai meio que fibrosar modelado pela prótese. Não Entendi. sem nada. Porque imagina um pênis disfuncional, sem sangue direito, com prótese daqui 3 anos. Cara, vai ficar um pênis pequeno, torto, fibrosado, com muita dor. Então os melhores resultados é a prótese precoce, mas nem todo serviço consegue pôr prótese precoce.
porque não tem disponibilidade. Mas não tem problema, se não der para pôr nessa internação, se não der para colocar prótese na mesma cirurgia do shunt, né, põe logo, né, pelo menos que tente ter um ambulatório que esse paciente seja rapidamente colocado a prótese. Drenado, captado, né? Exato, exato. Bom, a gente discutiu os temas principais, certo? Sim, acho que do mais importante era isso, que era um tema que a gente estava pendente de falar, e acho que é uma mensagem que tem que chegar no pessoal que está de plantão. Então, só fazendo um resumo: critérios diagnósticos, ereção sustentada, involuntária com mais de 4 horas. Dois tipos, isquêmico, não isquêmico. Característica do isquêmico que todo mundo precisa reconhecer. Quando chega. Clínica, geralmente tem dor. Exame físico, é um pênis muito rígido, com a glande mais mole. Mas o corpo cavernoso é muito duro, com muita dor. Antecedente pessoal, esse paciente conta que ou ele é falciforme, ou ele é talassêmico, ou ele usou cocaína, ou ele usou alguma medicação que mexe com a via da 5-alfa-redutase, da testosterona, das prostaglandinas, que são as medicações para ereção, ou ele faz uso de algumas medicações que também estão associadas e que a gente não costuma correlacionar. Por exemplo, antipsicótico, trazadona, antidepressivo. Trazadona é o mais comum de causar priapismo, né? Então tem que fazer um antecedente pessoal muito importante, porque tem esses cenários. E aí você aproveita e pergunta do trauma, porque pode ser que seja um de alto fluxo, né? Sendo que o de alto fluxo geralmente é sem dor e tem a história do trauma, queda cavaleiro, manipulação, aconteceu alguma coisa. Fiz o diagnóstico, esse paciente ele é um paciente emergencial. Não pode esquecer isso, ele tem que ir para uma sala de observação, ser monitorizado, pressão regulada, saturação de oxigênio regulada, analgesia muito caprichada com morfina, se for o caso, anti-inflamatório, e imediatamente ser submetido à drenagem do corpo cavernoso. Lembrando que tem que fazer uma anestesia muito boa na base do pênis, lenta. A anestesia do pênis você vai gastar uns 10 minutos fazendo, para o paciente não ter mais dor ainda. Vá com calma. Esses minutos aí de anestesia vão te permitir fazer uma drenagem adequada. Porque se você não faz anestesia direito, você funciona quando você lava o paciente urra de dor, ele mexe para um lado, mas você não consegue irrigar direito o pênis. Então faz uma bela anestesia e aí não tenha medo de puncionar. 3 ou 6 horas, foge da uretra, funciona, colhe a gaso para documentar. Tem trabalho que fala que não precisa colher a gaso, viu, Flug? Que a clínica é suficiente para fechar o isquêmico, né? Presumo. A gente colhe em todos. Tá? Porque você funcionou, né? Não precisa irrigar com soro gelado, não precisa irrigar com soro aquecido. É soro a temperatura ambiente e a gente dilui. O ideal é a fenilefrina, que é alfa-1 seletivo. Se não tiver fenilefrina, pode usar adrenalina. 1 para 100 mil. 1 para 10, 1 para 10 ou 1 para 100. Irriga, esvazia. Não cabe muito soro no pênis. Não acha que é igual irrigar bexiga com hematúria. Que você pega um seringão de 60 e joga. Não, cara, é uma seringuinha de 5. No máximo uma seringa de 10. É 5 ml, tira 5 ml. 5 ml. Só precisa de um lado comunica com o outro. 60% resolve aí. Às vezes com mais de uma irrigação, né, Flugão? Precisa irrigar 2, 3 vezes. Pronto. Está resolvido o problema, você transfere para um urologista decidir o destino desse paciente. Se vai para um shunt distal, se vai medicar, tem serviço que tem medicação, né, os inibidores de prostaglandina. A gente aqui não tem. Aqui é shunt. Perfeito, acho que é um tema importante que todo mundo deve saber, né? Sim. E agora eu tenho uma pergunta para você, Flug. Você sabe de onde vem o nome, priapismo? Ah, o Príapo, né? Ah, É, você teve um sabe? casal na Grécia que gostava de. Safadinho, você sabe, olha só, fala aí. Teve um casal na Grécia que gostava de fazer umas coisas, né? O Hermes, a Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza, vários, né? Com, com o deus do Dionísio. vinho, é Baco, o romano, e no grego é Dionísio. 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 E um do filho deles é o Príapo, que ele é caricaturato, né? Ele é totalmente disforme e tal. Pelo que eu li, até tem uma história da Hera que não gostava dele, que tinha inveja da Afrodite e de punição fez com que o filho dela ficasse feio. Mas ele tem essa história de viralidade, ele representa o falos, né? O pênis ereto. Tem algumas histórias que ele tentou pegar algumas ninfas, as ninfas saíram correndo. Geralmente, quando as ninfas saem correndo, elas viram umas árvores, né? E essa aí também virou uma árvore. E aí daí que veio o termo, né? Príapo de priapismo.
Então é um deus grego, é isso? Um filho de deus grego, é isso? Exatamente. O Afrodite teve um filho com Hermes, né? Que é o deus mensageiro, e Hermafrodita. teve o Hermafrodita, que era metade homem, metade mulher, né? E o nome é, né, Hermes e Afrodite, Hermafrodita. Isso aí, gostei. Foi um episódio direto e importante. Boa, boa. Se o Guto tivesse aqui, ele estaria reclamando que a gente tá discutindo filosofia, não sei o quê. E olha como o episódio flui melhor sem ele, você viu? Se fosse com ele, a gente estaria com 1 hora já e não teria falado 1/3 do que a gente falou. Sem ele, flui que é uma delícia. E você que ouviu a gente, deixa agora um comentário para provar que o episódio também é bom sem o Guto. Porque vocês mandaram que era bom sem mim lá, então fala que adorou o episódio, que foi excelente, que não teve aquela gritaria na abertura, que não tem ele falando dos Estados Unidos, que nem aguenta mais. Comenta lá, faz um elogio. Aproveita e curte, balança o sininho, compartilha com seu amigo, porque aí você movimenta o nosso algoritmo e o Flugão fica feliz. E o Flug feliz é o que a gente mais quer nesse lugar, né? Olha a carinha dele, olha a carinha dele de feliz. Muito bom, sempre uma diversão estar aqui. Pode mais. Senhores, até a próxima e Adiós.